Olá, pessoal, tudo bem? Conforme conversamos, agora nós vamos falar sobre a urbanização. Mas o que vem ser urbanização? Urbanização é o crescimento da população urbana em detrimento, em comparação com a população rural. Ou seja, eu tenho mais pessoas morando na cidade do que morando no campo. A urbanização brasileira, ela se intensificou a partir da metade do século passado. Ou seja, nós deixamos de ser um país de população rural e passamos a ser um país de população urbana. Essa urbanização ela está diretamente relacionada ao crescimento industrial do Brasil, ao progresso. Ou seja, as pessoas deixam o campo e vão buscar nas cidades a possibilidade de uma nova vida. Eu não quero mais trabalhar com a lavoura. Eu estou entrando agora numa nova fase. E isso também está diretamente relacionado à nossa população. Por quê? À medida que a nossa população cresce, conforme a gente vê no gráfico aqui atrás, evidentemente, as pessoas estão indo para a cidade, a urbanização vai ser mais intensa. Veja, por exemplo, esse próximo gráfico comparativo. Em 1872, nós tínhamos aproximadamente 9 milhões de habitantes. Beleza? A gente lembra que, então, uma parte desses 9 milhões de habitantes residiam na zona rural e a outra parte na zona urbana. Acontece que, a partir de 2010, nós chegamos a ter 190 milhões de habitantes. E, conforme nós relacionamos no gráfico anterior, nós temos muito mais gente hoje morando nas cidades do que na zona rural. Ou seja, a urbanização ela aumentou de uma forma estratosférica. Mas será que teve planejamento? Acredito que não, né? A gente viu no filme Entre Rios que isso não aconteceu. Não há no Brasil uma programação, um planejamento para a urbanização, certo? A população brasileira que vive na cidade é muito grande. Então, nós não temos condições hoje de fazer um crescimento sustentável. Notem no mapa atrás que, principalmente aqui na faixa litorânea, nós temos uma grande quantidade de pessoas vivendo num mesmo lugar. Todos os lugares que estão ali com um marrom mais escuro, com essa tonalidade mais escura, é um local onde tem uma população muito aglomerada. E notem que, para o interior do país, nós não temos essa aglomeração. Ou seja, nós ocupamos o nosso país também de uma forma que não é sustentável, certo? Assim, 70 anos foram suficientes para alterar todo o índice de população do Brasil, e que ocorreu sem planejamento, e que isso vai trazer consequências muito graves e muito sérias, não só para o ecossistema, mas para o próprio indivíduo. Por quê? Porque conforme eu aumento essa população e urbanizo de forma desordenada, eu vou ter aumento de desemprego, consequentemente de criminalidade, eu vou ter a favelização, eu vou ter uma poluição desordenada. Não é? Por quê? Porque eu não planejo. Então, as pessoas elas começam a ocupar, por exemplo, as ocupações, e elas começam a viver sem nenhuma condição digna. Não é? E com isso poluem um rio, e com isso poluem o solo, etc. Então, é muito importante que, quando a gente pense em crescimento e em urbanização, a gente pense, relacione com o termo favelização. E aí eu quero deixar bem claro para você que eu não estou falando isso de uma forma negativa. A favelização, ela acontece porque não há um trabalho ordenado para que as pessoas da cidade, urbanas, elas consigam existir. Não há uma distribuição de renda correta no Brasil. Essa foto é uma foto muito clássica, que ela cai em todos os vestibulares. Já caiu no Enem, já caiu na Unesp. Vejam só, ela mostra bem essa discrepância que existe, a falta de planejamento que existe hoje. São dois mundos completamente diferentes. São dois mundos que não têm nada a ver. Para finalizar, pessoal, conforme nós vimos nos slides anteriores, o crescimento demográfico ele está diretamente relacionado ao crescimento vegetativo e às taxas de migrações. Nós já vimos que no Brasil o crescimento vegetativo foi gigantesco. Nós vimos ali que saiu de 10 milhões para 210 milhões. E nós sabemos também, já estudamos, que o movimento migratório no Brasil, também de imigração, também foi muito grande. Então, obviamente, que nós crescemos de uma forma desordenada. Junta-se a isso a Revolução Industrial, que chegou tardiamente no Brasil,
e as pessoas buscam, então, a partir da metade do século passado, viver, né, nas zonas urbanas, buscar uma oportunidade de vida na zona urbana, mas nunca tivemos um planejamento adequado para isso. Ok? Isso gera consequências catastróficas, como nós observamos anteriormente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem essas aulas para poder revisar de uma forma bem rapidinha conteúdos importantíssimos que caem nas provas, ok? Um beijo para vocês e até mais!